Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E como eu disse para vocês, a minha intenção é trazer um vídeo novo a cada semana. E essa semana eu trouxe um assunto extremamente importante. Na aula passada, a gente falou sobre os motivos pelos quais você não consegue uma aprovação tão rápido. Tem alguns pontos que precisam ser observados para que você consiga progredir mais rapidamente e conseguir ser a sua versão de aprovado. Se você perdeu o vídeo da semana passada, dê uma olhadinha aqui no canal que com certeza vai te auxiliar demais na sua trajetória. E um dos pontos que é crucial para você conseguir ter uma aprovação mais rápida, que eu citei na aula passada, é justamente a revisão. A revisão é um dos pilares da aprovação em qualquer concurso público. Para quem está chegando agora, eu sou procuradora da Fazenda Nacional, fui aprovada no concurso de 2015 e durante a minha trajetória até a aprovação, eu tive esse grande erro de não revisar, porque a gente tem aquela falsa sensação de não estar progredindo, né, nos nossos estudos, quando a gente está revisando. É como se a gente tivesse parado e ficado ali, né, só naquele conteúdo já visto. Só que o que acontece é que quando você chega em prova, as bancas, elas querem que você entregue os detalhes daquele conteúdo. Então, ela vai buscar aquela vírgula da lei seca, ela vai querer saber se você sabe quais são os entendimentos dos tribunais superiores a respeito daquele determinado assunto. E para que você saiba desses detalhes de forma consolidada e aprofundada, até mesmo para uma prova discursiva de uma procuradoria, você precisa ter esse conteúdo muito sólido. E para a gente deixar um conteúdo sólido, a gente precisa memorizar. E isso implica em ver várias vezes, estar em constante contato com aquele conteúdo. Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. A revisão não é uma perda de tempo. A gente pode avançar, avançar e avançar nos estudos e satisfazer essa nossa necessidade de sentir que estamos sempre avançando. Só que na hora da prova não é isso que vai te dar o resultado esperado, porque não é na primeira leitura, não é com um único contato com o conteúdo que você vai conseguir ter aí os detalhes, memorizar aquelas minúcias que vão estar na sua prova. E aí você vai ter aquela sensação horrorosa que é de enfrentar uma questão, saber que você já viu aquilo antes, mas você não consegue responder, não consegue encontrar a resposta certa. Às vezes você fica em duas e marca a resposta errada, justamente porque você não lembra dos detalhes. E essa é a parte mais cruel, mais dolorosa. Você saber sobre um assunto, mas não lembrar dos detalhes, porque você simplesmente não teve o cuidado de revisar, não teve o cuidado de memorizar os detalhes, um prazo, uma palavra que seja importante, um termo que seja aí realmente relevante e que a banca gosta de cobrar. Então, você não pode deixar de lado a revisão. Ela é um dos pilares da aprovação. E aqui, falando sobre procuradorias, a gente já viu que os pilares são a doutrina ou o PDF, a gente já viu que a jurisprudência, a leitura dos informativos é essencial, a leitura e memorização da lei seca frequente é extremamente importante, ainda que em concursos de procuradoria seja extremamente aí incidente os julgados. A lei seca, ela também é muito presente em provas de procuradorias, então a sua memorização não pode ser negligenciada. A gente viu também que a resolução de questões é imprescindível, justamente porque ela traz o termômetro. Será que eu estou avançando? Será que o que eu estou fazendo realmente faz sentido e vai me levar ao resultado que eu quero? Então, a resolução de questão, ela é um dos pilares, não só para você entender como você está, mas para você também pegar o jeitão que a banca faz a cobrança daquela temática.
E o último ponto é a revisão. É imprescindível que você revise. E aqui eu quero trazer um ponto muito importante. Veja, não existe um período certo para que você pare o avanço dos seus estudos e revise. Cada indivíduo tem aí que ter essa percepção e para isso você precisa se testar. Eu vou trazer aqui a forma como eu fiz a minha revisão e funcionou muito bem para que eu conseguisse chegar na prova aí com os detalhes dos assuntos memorizados. Eu vou trazer cada minúcia de como eu fiz a minha revisão. E eu tenho certeza que vai te auxiliar demais nessa que é aí uma função extremamente importante que você precisa exercer na sua trajetória, que é a revisão. Então vem aqui comigo. Eu vou trazer para vocês como revisar. Deixa eu colocar o meu quadradinho aqui para o lado para ficar melhor a visualização. Para a gente falar de revisão, eu quero voltar um pouquinho com vocês. E aqui eu vou trazer um estudo para procuradorias. Já que eu sou aprovada na Procuradoria da Fazenda Nacional, eu vou partir então do estudo para aprovação em procuradorias. Seja qual for o concurso que você está almejando, a gente precisa formar a base em disciplinas que são aí as principais disciplinas do seu edital. E quando a gente fala em procuradorias, as principais disciplinas, aquelas que são cobradas com maior profundidade. E aqui eu quero trazer um alerta. Nos últimos editais, a gente tem visto aí um número bem equilibrado de questões. Algumas matérias que antes tinham um número muito mais alto de questões, hoje estão mais equilibradas em número de questões com outras disciplinas que antes tinham um número menor de questões em prova de procuradorias. Mas, apesar desse equilíbrio em alguns editais de procuradorias, a gente ainda tem aí a cobrança de algumas matérias que são consideradas principais de forma mais aprofundada. Isso significa que, por exemplo, para constitucional, tributário, administrativo e processo civil, e aqui dentro está incluído fazenda pública em juízo para procuradorias, aqui você não só vai ter que entender de forma superficial a disciplina, você tem que ter um conhecimento extremamente aprofundado. Então, por mais que a gente tenha um equilíbrio maior em alguns editais de procuradorias, em número de questões com outras matérias mais satelitárias, como financeiro, como civil, empresarial, a gente continua tendo questões pedindo aí um conteúdo muito mais aprofundado nessas 4 disciplinas que eu citei, do que se a gente comparar aí com civil, empresarial, trabalho, processo do trabalho. Então, não é porque teve um equilíbrio no número de questões que isso significa que a gente deixou de ter um protagonismo dessas 4 disciplinas, porque as questões continuam sendo aí com um conteúdo muito mais aprofundado, tá certo? Então, para a gente formar a base em procuradorias, a gente precisa começar o nosso estudo dessas matérias principais, certo? E aí eu trago para vocês aqui como que eu fazia a divisão do meu cronograma para formação de base, para depois a gente avançar na parte de revisão. Veja, como eu disse para vocês, as matérias principais: constitucional, tributário, administrativo e processo civil. Eu tinha dedicação exclusiva, então esse é um cronograma de dedicação exclusiva, mas você pode adaptar para a sua realidade, ainda que você não tenha uma dedicação exclusiva. Veja, pela manhã eu trazia aqui constitucional. E dentro do estudo de constitucional, no primeiro momento, eu fazia a leitura do meu material. Então, aqui eu tinha uma doutrina específica para constitucional. Eu tinha adotado, na época, em 2014, início de 2015, a doutrina do Pedro Lenza para direito constitucional, e é uma doutrina que eu continuo aí indicando muito para quem vai prestar procuradorias. É excelente e muito suficiente. Então, eu começava fazendo a leitura da minha doutrina ou
hoje em dia a gente tem os PDFs dos cursinhos que são extremamente completos, muito didáticos. Na minha época a gente não tinha esses PDFs, mas hoje em dia a gente tem visto aí a utilização e tem sido muito satisfatória. É claro que você precisa avaliar realmente se esse PDF está sendo suficiente. E para você avaliar se o PDF está sendo suficiente, você precisa resolver questões. Se você resolver questões e não achar a resposta daquelas questões no seu PDF, é porque ele realmente não é suficiente para o seu objetivo, ok? Então, eu começava o meu estudo fazendo a leitura do material. E aqui, um ponto importante: quando a gente vai começar a formação da base, a gente começa fazendo a primeira leitura do material. E a gente tem que prestar muita atenção em como que é dividido esse material. Como que é o início, por exemplo, direito constitucional, a gente começa ali lá na teoria da Constituição, constitucionalismo, e aí a gente vai avançando para conceitos de Constituição. E aí, toda essa divisão da disciplina é importante que você observe na sua primeira leitura para que você tenha noção do todo e não fique apenas ali concentrado naquilo que você tem que estudar no dia, de forma que você não perca essa noção geral de progressão dos assuntos daquela disciplina. Então, na primeira leitura do material, você precisa ter sempre essa noção de como que é a divisão dos assuntos dentro daquela disciplina. E qual que é a lógica utilizada para essa divisão? Para que você sempre tenha a noção do todo, tá certo? É a partir disso que você consegue raciocinar a disciplina. As disciplinas do núcleo duro, mais do que memorização, você precisa construir um raciocínio jurídico delas. E para isso, você não pode ficar simplesmente olhando tema por tema de forma extremamente segmentada. Você precisa ter a noção do todo para que você consiga linkar. E quando você linka, fica muito mais fácil de você compreender e a partir da compreensão, aí você consegue consolidar esse entendimento mentalmente e a revisão fica muito mais tranquila. Veja, a primeira leitura do material, você vai sempre verificar essa noção que eu disse de divisão de assuntos da disciplina. E aqui, um ponto importante, você tem que fazer os grifos. Eu sempre vou defender a utilização dos grifos para revisar. Porque os grifos, eles otimizam a sua revisão. Grifar é algo muito rápido. Isso não significa que eu seja contrária à utilização de resumos. Eu acho que você precisa entender o que é que funciona mais para você, o que faz você absorver melhor o conteúdo. Se for a utilização dos grifos, então continue com eles, porque eles fazem a sua revisão ficar muito mais rápida. O resumo, querendo ou não, você precisa de mais tempo para colocar aquele assunto de forma resumida. É inevitável que revisar por resumo seja mais lento do que revisar por grifos. Agora, se você está diante de uma situação, de um tema que você já estudou, já tentou revisar por grifos, já resolveu questões, já viu aquele assunto em algum julgado do STF, do STJ, e ainda tá difícil a sua memorização por grifos, porque você chega na hora da resolução de questões e você tá ali tendo dificuldade de progredir na porcentagem de acertos, então, de repente, para aquele tema específico, seja importante você tentar resumir com as suas próprias palavras, fazer um mapa mental daquele tema para facilitar a sua compreensão, esquematizar aquele tema. Mas eu não indico que você faça isso com o todo, porque já é difícil você conseguir progredir com os grifos, porque é muita matéria. Então, a gente precisa levar isso em consideração também. Então, a minha dica é: tente os grifos, insista nos grifos. Se não der certo para aqueles assuntos que for mais difícil de memorizar,
aí você vem com um resumo, aí você vem com um flashcard, aí você vem com um mapa mental, aí você vem tentando esquematizar, tentar colocar aquele assunto mais difícil em uma frase que fique mais fácil de compreender, e isso inclui no seu resumo. Sempre fazendo isso daqueles pontos que você já percebeu que você tem mais dificuldade e não de todo o material. Senão, infelizmente, vai ficar muito difícil de você aí esgotar em um tempo razoável todas as disciplinas, pelo menos as principais, para você chegar competitivo na sua prova. Depois que eu fazia a leitura do meu material, e aqui eu quero deixar claro, eu fazia a leitura com os grifos. E eu vou trazer na aula seguinte, na próxima semana, como é que você deve fazer esses grifos. Mas o que eu quero que você entenda agora é que a primeira leitura você tem que ser devagar, não precisa ser aquela leitura rápida, você precisa absorver o que tem de principal, para que você consiga grifar o principal, tá certo? E aí, fazendo essa leitura com os grifos, em seguida, aquela lei seca, aquele texto da Constituição que foi indicado ali naquela leitura, você vai fazer a leitura no seu vade-mecum. Então, o que tiver indicado no seu material de lei seca, de Constituição, você vai fazer a leitura em seguida. E ali você tem que ter aquele cuidado de olhar e perceber: nossa, essa palavrinha aqui exclusivamente pode ser motivo de questão de banca, porque ela pode vir alterando essa palavra e eu cair no erro. Se tiver um prazo, tome mais cuidado, porque bancas também gostam de cobrar prazos. Então, a partir do seu material, você vai encontrar ali aquilo que foi indicado de lei seca e Constituição e fazer a leitura dessa lei seca, grifando também aquelas partes que você considera que podem ser aí exigidas pela banca. E depois eu venho com a resolução de questões. E aqui é imprescindível que com a resolução de questões você entenda o que mais incide. Aqueles dispositivos legais ou dispositivos da Constituição que apareceram nas questões, é imprescindível que você volte no seu vade-mecum e você grife ou sublinhe de uma cor diferente. Adote uma cor diferente para você grifar aqueles dispositivos legais e constitucionais que apareceram na resolução de questões, porque as bancas são repetitivas e na hora da sua revisão você vai ter que ter mais cuidado com esses dispositivos que apareceram nas questões, porque a chance deles se repetirem na próxima prova é muito mais alta do que aqueles dispositivos que não apareceram em questões ainda. Isso significa que eu vou simplesmente desconsiderar os outros dispositivos? Não. Porque há uma tendência das bancas de cobrar aqueles dispositivos e também aqueles que estão em volta dele. Então, você já consegue identificar aquilo que você precisa ter maior cuidado, que você precisa se dedicar mais para memorizar. Porque a gente sabe que, estrategicamente, não dá para você memorizar o seu vade-mecum inteiro. Então, eu preciso ter uma estratégia. Como é que eu vou fazer a otimização da minha revisão? Eu vou ler aquilo que mais incide, que mais apareceu nas minhas questões, e para eu saber, eu preciso grifar, eu preciso destacar, e eu preciso também dar uma olhada daqueles dispositivos que estão em volta, que muitas vezes complementam aquele dispositivo que eu grifei. Porque pode ser que a banca só varie ali um dispositivo para cima ou dois para baixo daquele segmento, daquela seção, daquela subseção, daquele capítulo, daquele título daquela legislação, e aí eu consigo ir blindando. Então, é a partir dessa visão que você vai conseguir otimizar a sua revisão e saber o que você precisa tomar mais cuidado, tá certo? E aí, pessoal, em seguida, à tarde, eu vinha com o tributário, seguindo a mesma lógica. À noite, com o administrativo, também seguindo a mesma lógica. E aí, no dia seguinte, eu vinha com o processo civil. E aí, ia dando continuidade a
esse ciclo das matérias principais até a formação total da minha base. Isso significa até eu acabar a primeira leitura e iniciar a revisão, tá certo? Então, era dessa forma que eu fazia a divisão do meu cronograma para a formação de base. Mas vamos ao que interessa. Como eu já disse para vocês, para você revisar, você precisa fazer uma primeira leitura muito boa e lenta e com os grifos. Você não precisa fazer leitura dinâmica. Muito cuidado com isso. Eu vou fazer uma leitura dinâmica para eu terminar logo aqui essa disciplina e eu vou grifando aqui só algumas palavras, vou só pensando algumas ideias e depois eu consigo revisar a partir disso. Tome muito cuidado, não cabe leitura dinâmica aqui. A primeira leitura você tem que sempre ter a noção do todo e ir linkando um assunto com o outro. Veja, aqui o que eu sempre fazia para começar o estudo de um tema que eu ainda não vi, por exemplo, eu estudei tributário ontem, à tarde. No dia seguinte, eu vou estudar tributário novamente, mas na parte da noite. Antes de iniciar a temática nova, a primeira leitura de um assunto novo, eu dava uma pincelada, uma olhada nos grifos do estudo anterior, para eu poder pegar esse link e começar um assunto novo. Isso é importante porque você já dá uma revisada no que foi visto anteriormente e você já inicia o assunto novo linkando com o assunto anterior. Veja, esse link, essa conexão é importante porque eu já falei para vocês. Você precisa conectar para ter um raciocínio jurídico e não simplesmente memorizar em cima de um texto seco. Eu falo isso por quê? Porque, veja, quando eu estava estudando para a Procuradoria da Fazenda Nacional, eu tive muita dificuldade em memorização. E eu estudei um pouco sobre isso para poder tirar essa trava. E eu lembro que em um dos estudos que eu fiz, um dos livros que eu estudei sobre memorização, ele trazia um tabuleiro de xadrez com as peças ali estavam fixadas em alguns pontos do tabuleiro e eu precisava memorizar os locais onde estavam aquelas peças em apenas alguns segundos. Só que eu não sou uma jogadora de xadrez. Então, aquela memorização para mim foi muito mais difícil do que para um jogador de xadrez, que tem uma maior compreensão sobre o jogo, porque depois eu fui entender que o posicionamento daquelas peças era uma jogada de xadrez muito conhecida por quem joga xadrez. E aonde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte ponto: quando você ganha compreensão, quando você tem um raciocínio em cima daquele conteúdo, mais do que simplesmente a memorização fria do texto, isso vai te facilitar demais para você solidificar aquele assunto. Então, você precisa ganhar essa compreensão do todo e linkando os assuntos para que seja mais fácil aí sedimentar esse tema na sua mente. Mais do que simplesmente ficar ali batendo cabeça para decorar onde a pecinha de xadrez está. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Então, veja, se eu estou dentro de controle de constitucionalidade, eu estou tentando entender por que o processo objetivo de controle de constitucionalidade não cabe desistência, eu não posso desistir de uma ação direta de inconstitucionalidade, eu tenho que lembrar que um processo objetivo, ele é maior do que as próprias partes. Porque naquele contexto ali de controle de constitucionalidade, a gente está protegendo a supremacia da Constituição. Então, veja, eu não posso desistir de uma ação direta de inconstitucionalidade que tem como objetivo proteger essa supremacia, porque esse interesse é maior do que interesse individual. Então, você entendeu que
a partir de todo esse raciocínio, fica muito mais fácil de entender por que na legislação é proibida a desistência de ação direta de inconstitucionalidade, porque eu consegui entender a lógica de como aquilo funciona, mais do que simplesmente decorar um dispositivo. É isso que você precisa buscar na sua primeira leitura. Ir conectando, ir linkando e a partir disso também fazendo os grifos do que é mais importante. E aqui eu vou pular essa questão de por que escolher os grifos, porque eu já expliquei para vocês, porque eles otimizam aí a revisão de vocês. Por quê? Veja, depois que eu faço aqui a primeira leitura integral de constitucional, vejam que aqui eu estou na primeira leitura de todas as disciplinas principais. Aqui nesse cronograma, eu já finalizei a primeira leitura de constitucional, eu ainda estou na primeira leitura de tributário e administrativo. Veja, quando eu finalizo a primeira leitura de uma disciplina principal, eu preciso incluir ela no meu cronograma como revisão. Eu não vou simplesmente incluir uma nova disciplina, uma disciplina satélite, por exemplo, financeiro, e esquecer constitucional. Não, eu preciso dosar isso. Ao mesmo tempo que eu vou inserir uma matéria nova, já que constitucional saiu como matéria de primeira leitura principal, eu preciso incluir, então, uma matéria satélite nova em primeira leitura, como exemplo financeiro, mas eu preciso continuar incluindo essa matéria como revisão. E a partir dessa inclusão, ao invés de eu ter a primeira leitura de novo, começar uma doutrina nova do zero, não. Eu vou pegar aquele material que eu já grifei, que eu tive um grande cuidado na primeira leitura de tentar compreender e raciocinar aquela disciplina, eu vou voltar e começar a leitura dos grifos. E aí, feita a leitura desses grifos, é claro que você vai estabelecendo aí o que você consegue revisar dentro daquele tempo de estudos que você tem. Então, faço a leitura dos grifos, aí eu vou revisar a lei seca e eu vou tomar maior atenção daqueles artigos que apareceram nas questões. Lembrando que a gente vai também resolver questões aqui quando tiver em revisão. E a gente vai colocar um número maior de questões, se possível. E aqui um ponto que eu acabei não falando anteriormente, mas eu quero lembrá-los agora. A resolução de questões aqui, você não precisa ser aquela pessoa que vai resolver todas as questões, que vai colocar 20 questões de cada disciplina no dia, porque aqui somando daria 60 questões no dia. Você vai resolver de forma que você entenda porque você errou e porque você acertou. E você vai, de preferência, selecionar aquelas questões que têm um grau de dificuldade mais alta referente ao cargo que você quer ocupar. Aqui, por exemplo, se eu estudei poder constituinte naquele dia no meu material, se eu fiz a leitura da parte da Constituição referente àquele tema da leitura do material, eu vou fazer a resolução de questões de poder constituinte. E aí, no dia seguinte, se eu tiver avançado mais um pouco naquela disciplina, eu vou incluir também aquilo que eu já estudei, mais aquele tema daquele dia, certo? Só que o ponto principal, não fique colocando questão demais para você resolver aqui. Aqui eu quero que você resolva com qualidade. Se você conseguir resolver 10 questões de cada disciplina, 10 de constitucional, 10 de tributário, 10 de administrativo, aqui tá ótimo, excelente, perfeito. Mas se você não conseguir, se você ficar ali em 5, 6, 7 questões, tudo bem. O principal é que você tenha selecionado questões de dificuldade alta, que sejam referente ao tema estudado e aos temas já estudados e que seja referente aí do concurso que você quer ingressar, do cargo que você quer ingressar. Então,
de procurador da Fazenda Nacional. Eu vou trazer todas as carreiras da AGU, eu vou trazer procurador legislativo, procurador municipal, procurador estadual. Eu posso trazer também de magistratura, posso trazer também de Ministério Público, de Defensoria? Sim, porque são concursos que têm um grau de dificuldade muito parecido nessas disciplinas. Diferentemente de eu querer trazer para o estudo de procuradoria questões de defensoria e Ministério Público, porque, evidentemente, a diferença é muito grande em aprofundamento do nível de questões para esses concursos, certo? Mas aqui, constitucional, tributário, administrativo, processo civil, que são matérias que exigem um conhecimento maior, você vai pegar aquelas questões que têm um grau de dificuldade maior para procuradorias, e você pode trazer também magistratura, defensoria, pode trazer também Ministério Público. Só lembrando que para a Procuradoria da Fazenda Nacional, tributário, você sempre tem que tomar um cuidado maior, porque dificilmente você vai encontrar um concurso que tenha um grau de dificuldade tão grande em questões como na Procuradoria da Fazenda Nacional, tá certo? Mas o que eu quero que você entenda, a resolução de questões precisa levar muito mais em consideração a qualidade, porque eu resolvi a questão, ótimo, eu tenho que entender por que eu errei, e se eu acertei, será que eu acertei chutando ou porque eu realmente entendi o que estava sendo questionado e então consegui achar a resposta certa? Então, nesse primeiro momento aqui, por mais que você não consiga resolver tantas questões, não se frustre. Não se frustre. Você, no segundo momento, quando você for para a revisão, você vai conseguir resolver mais rapidamente e você, como a leitura dos livros ela é mais rápida, mais dinâmica do que a primeira leitura, você vai ter um pouco mais de tempo para incluir um número maior de questões, mas ainda assim, sempre tomando muito cuidado para você resolver com qualidade. E aqui eu aproveito para trazer um ponto extremamente importante, que é a resolução de questões. E aqui eu trago para vocês apenas um exemplo para você entender. Quando você faz a resolução de questão e você se depara com uma alternativa que você não acertou, você pega aquela alternativa e vai incluir ela no seu material. É muito importante para você tornar a sua revisão mais rápida, mais otimizada, que você inclua tudo num material só. Então você vai sim rabiscar ali a sua doutrina, o seu PDF. Veja aqui, a respeito do poder constituinte, é correto afirmar que a atualização de uma Constituição pode ser feita tanto pelo poder constituinte originário quanto pelo poder constituinte derivado, por meio da chamada mutação constitucional e da reforma constitucional. Veja, se você considerou correta essa alternativa, você errou. E aí você precisa entender por que você errou. Nossa, eu errei por quê? Porque eu achei que o poder constituinte originário também era capaz de atualizar uma Constituição. Mas na realidade, o poder constituinte originário, ele atua na criação de uma nova Constituição. E quem vai alterar, atualizar a Constituição é o poder constituinte derivado, que pode ser feito por mutação constitucional, que é o chamado poder constituinte derivado difuso, e eu posso ter também, por meio da reforma, poder constituinte derivado de reformador. Então, se eu errei essa parte referente ao poder constituinte originário, eu vou até o meu material, o meu PDF, e ali na parte referente ao poder constituinte originário eu vou anotar: poder constituinte originário cria uma nova Constituição, traz um novo ordenamento jurídico, mas não atualiza uma Constituição. A atualização, a alteração de uma Constituição é feita pelo poder constituinte derivado, difuso ou reformador. Isso de acordo com essa
alternativa. É possível também pelo poder constituinte derivado revisor. Então, você vai fazer uma frase simples a partir do erro que você teve e vai incluir no seu PDF, na sua doutrina, porque na hora que você revisar, você vai ler aquela frase ali, naquele pedaço, junto com os grifos daquele tema e tudo já vai estar linkado. Você não vai cair no mesmo erro. Então, essa dica do material único é importantíssima. E eu aproveito para dizer que eu gostava muito de estudar os informativos do STF, STJ, pelo Dizer o Direito, aos sábados. Eu estudava na parte da manhã dos sábados informativos, acompanhava aqueles que iam saindo e eu imprimia. E aí, quando eu fazia a leitura daquele informativo, eu também grifava as partes mais importantes e eu recortava aquele informativo e eu anexava, né? Pode ser com clipe, pode ser que você grampeie na parte da sua doutrina referente àquele assunto. Então, vamos supor que a gente tenha aí um julgado do STF tratando sobre a temática de poder constituinte. Eu vou fazer a leitura com os grifos, eu vou recortar e eu vou colocar um clipe ali desse informativo lá na parte da minha doutrina referente àquele tema. Eu vou grampear. Porque na hora que eu for fazer a minha revisão, tá tudo junto. Ali tá o que apareceu em questão, que eu errei. Ali tá os informativos. Eu consigo ter uma noção do todo. E isso facilita demais, porque você não tem que pegar um material de informativos para revisar, aí eu vou pegar um caderno de questões para revisar, que foram aqueles erros das questões. Eu tenho que também fazer a revisão da minha doutrina, do meu PDF, e tá cada um num canto. Não, coloca tudo junto num material único, porque você consegue ter aí essa visão do todo e fazer as conexões que a gente sabe que é tão importante para a gente memorizar, tá certo? Voltando aqui, pessoal. Quero alertá-los, quando a gente falou da resolução de questão, da importância de você grifar, dar destaque àquilo que apareceu, e não é só o artigo, porque, obviamente, a gente não tem só questões cobrando lei seca, letra seca da Constituição também. A gente tem questões cobrando a doutrina, entendimento doutrinário, entendimento jurisprudencial. E tudo isso precisa ser destacado. É importantíssimo que você destaque o que apareceu em questão, porque, mais uma vez, as bancas não têm um banco de questões infinito. Elas estão sempre ali trazendo os mesmos temas, com um perfil um pouquinho diferente, mas sempre ali naquele estilo. Então, a gente precisa estar acostumado e tomar mais cuidado com esses assuntos que a gente já sabe que estão sempre ali sendo motivo de questão, tá certo? E para isso você precisa destacar isso no seu material. E um outro ponto importante é: se eu fiz até agora, professora, o que você citou de revisão aqui para mim? Você citou que na primeira leitura, quando você vai começar um assunto novo, você dá uma breve revisada nos grifos do que foi estudado no dia anterior. Certo? Isso é uma forma de revisar. Sim, não, mas a gente precisa de uma revisão mais completa. E a gente já começou. Por quê? Aqui, quando a matéria eu já terminei a primeira leitura, ela vai ingressar no meu cronograma como revisão, nesse estilo aqui, revisão dos grifos da doutrina, do PDF, em seguida a revisão da lei seca, principalmente com atenção maior para os artigos que apareceram nas questões, e de novo eu venho na resolução de questões e fazendo aquele mesmo trajeto de voltar à sua doutrina, ao seu PDF, para grifar o que apareceu, ao seu informativo, e também a lei seca, porque é a resolução de questão que vai alimentar e direcionar a sua revisão. Veja, quando você erra uma questão, você percebe aquilo que você tem maior fraqueza.
E o que eu falei para vocês? Que eu sempre indico os grifos, mas se você perceber que você tem dificuldade de compreender um determinado assunto, é ali que você vai se utilizar de outras formas de revisão, como um resumo, um flashcard, um mapa mental. Então, se você já está na sua revisão dos grifos e ali você está vendo que ainda tem uma parte daquilo que você acabou de revisar nos grifos que você não conseguiu responder corretamente na questão, então ali você está com problema de memorização naquele ponto, você não conseguiu compreender ainda os detalhes. E aí você vai então se utilizar de um resuminho ali, você vai então se utilizar de um mapa mental. É a partir da resolução de questões que você vai conseguir otimizar as suas revisões, por quê? Toda vez que você começar a sua revisão, você vai acender uma alerta. Isso aqui eu errei e eu tenho que ter maior cuidado. Isso daqui apareceu em questão, então eu tenho que tomar maior cuidado também nesse momento aqui de memorização na minha revisão. Então, a resolução de questão, ela vai otimizar a sua revisão e vai direcioná-la. Você sempre vai tomar maior cuidado com aquilo que você teve maior dificuldade na resolução de questão e aquilo que apareceu mais nas suas questões, tá certo? E aqui veja, com que frequência eu devo inserir as matérias em revisão? Constitucional, por exemplo, é uma matéria principal e que vai ter que aparecer aí na sua revisão semanal, depois de terminada a primeira leitura, pelo menos umas 2 vezes. Eu posso inserir matéria satélite, como eu já disse para vocês, você pode inserir financeiro, civil, conforme você for terminando as matérias principais na primeira leitura. Porém, as matérias principais, elas vão sempre aparecer no cronograma de vocês como revisão após a primeira leitura. Pelo menos 2 vezes na sua semana, as matérias principais, após finalizada a primeira leitura, vão ter que aparecer aí no seu cronograma semanal. Então, constitucional eu vou ter que incluir pelo menos 2 vezes no meu cronograma de semana, processo civil a mesma coisa, tributário a mesma coisa, administrativo a mesma coisa. Se eu conseguir incluir uma terceira vez cada uma dessas disciplinas, ótimo. Porém, a gente sabe que a gente precisa incluir matérias novas. Então, se não der, tudo bem. Mas eu preciso manter a frequência de inclusão das matérias principais. Por quê? Para eu conseguir lembrar dos detalhes, memorizar os detalhes, eu tenho que estar sempre em contato. Sempre em contato. O que a gente viu hoje, você pode ter certeza que amanhã você já não lembra de todos os detalhes. Então, eu preciso estar ali, batendo em cima daquilo, batendo em cima, batendo em cima, batendo em cima. Então, constitucional, eu preciso estar sempre com ela ali em revisão. E você vai ver que quanto mais você revisa, mais rápida a leitura dos grifos fica, mais tempo você tem para resolução de questões, mais você inclui na sua revisão aquilo que é importante, mais você consegue entender onde estão as suas falhas e aí você vai progredindo. É dessa forma que você vai conseguir ir consertando as suas falhas e sedimentando o assunto, aquele conhecimento na sua mente, tá? Sempre colocando aí pelo menos 2 vezes essas disciplinas principais em revisão no seu cronograma de estudos, justamente porque eu preciso estar em constante contato. Se eu parar o contato, pode ter certeza que eu vou ter dificuldade de lembrar os detalhes no dia da minha prova, tá certo? Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Pode ser que na nossa aula da semana que vem eu traga alguns outros detalhes, né? Se eu sentir que ficou algum ponto que eu poderia ter falado um pouco mais, mas a gente já está com 45 minutos quase de aula de hoje. Então eu encerro por aqui. E eu quero que vocês saiam daqui cientes da importância da revisão e que vocês consigam colocar todos esses pontos importantes que vão facilitar a memorização dos temas
e que vocês consigam, então, colocar isso em prática. E me conte aqui nos comentários se você está conseguindo colocar isso em prática e se isso está te auxiliando para avançar aí no aumento de acertos. Afinal, o que a gente mais quer é acertar mais questões em prova e chegar aí extremamente competitivo. Então, um beijo e até a próxima!